Pensar em desistir, né? Eu acho que isso é normal de passar na cabeça de muita gente. Acho que todo mundo que sentar aqui vai responder a mesma coisa. A caminhada foi difícil, dificuldades foram apresentadas naquele momento, mas a gente tem que saber vencer, tem que saber ultrapassar isso para chegar em algum lugar. Durante os anos da faculdade, eu viajei todos os dias, de segunda a sábado, pelo menos 3 horas e meia. Teve um momento crucial que eu falei assim: Senhor, acende uma luz porque tá escuro, eu vou desistir, eu vou voltar porque dá dinheiro e não porque é meu sonho. Um momento muito difícil na minha vida foi a morte do meu pai. Sempre trabalhei com ele, é meu melhor amigo, vivia com ele, até a voz fica embargada falando sobre ele. E eu estava fazendo doutorado, e aí foi complicado. Pensei em desistir e não foi uma vez só. Mas é aquela história, né? Você chegou até ali e vai desistir. É porque quando eu falei pra minha mãe, vou fazer vestibular, ela perguntou: pra quê, meu filho? Você é burro, você vai tentar pra quê? Para entrar na faculdade, eu já tive uma dificuldade danada que eu não tinha certeza absoluta se era direito que eu queria prestar de verdade. Tanto diziam lá pra mim o seguinte: olha, se você conseguir fazer o 2º grau já tá bem legal. Até porque eu seria o primeiro de casa formado no 2º grau, né, com formação aí de ensino médio. O fato de a pessoa estar numa faculdade é uma grande novidade na família. Muitos dos nossos alunos são os primeiros universitários da história da família. Todas as etapas foram difíceis. A OAB foi difícil, a gente tem que estudar muito, a gente tem que se concentrar. O meu exame foi o último exame oral que teve em São Paulo, então a gente tinha que estar bem preparado. Mas eu não posso negar que em dado instante houve um enfraquecimento, uma dúvida se a aprovação realmente chegaria. Para passar para o concurso, para passar na OAB, eu acreditava que aquilo era um trabalho como outro qualquer. Então eu sempre trabalhei desde muito cedo e eu estudava 12, 13, às vezes 14 horas num dia, na expectativa de atingir aquele objetivo. É dia de sol, mas o tempo pode fechar. E o tempo estava fechado para mim. Tinha momentos em que eu falava: pelo amor de onde eu fui amarrar minha égua, né, cara? O que eu fui fazer da minha vida? Agora não tenho... só tenho conta, não tenho nada, estou estudando, não passo, o que eu vou fazer? Eu descobri essa música no momento que eu pensei em suicídio. No momento que na minha vida não tinha pai, não tinha mãe, não tinha amigo, não tinha ninguém. Eu perdi meu pai muito cedo e eu tenho um irmão deficiente físico, ele tem paralisia cerebral e não anda nem fala. E esse meu irmão hoje eu falo que é um sucesso, porque ele escreveu 3 livros, fez faculdade de jornalismo. Eu imagino que o aluno pense, quando ele vê os professores aqui no LFG, que a gente começou daqui. Nós professores temos que entrar em sala e fazer o aluno acreditar que nós não temos nenhum problema. Uma vez um aluno me perguntou se eu fui alfabetizada com a Constituição, se meus pais me ninavam com a Constituição. E aí, quando eu contei nessa aula que meus pais não tinham estudado, que eram gente muito simples e que provavelmente minha vida é muito parecida, minha trajetória é muito similar à deles todos, eu acho que isso aproxima a gente, né? É possível vencer, é possível conquistar coisas com empenho, com dedicação. Meu filho mora em Florianópolis e não há dúvida que comigo, morando em São Paulo, existe uma dificuldade muito grande, mas eu removo tudo que eu puder na minha frente para estar lá ao lado dele e para ele ter um pai presente como ele vai ter a vida inteira. Isso não é fácil, mas isso depende de mim. É aquilo, depende deles, essa prova depende deles. A gente supera e a gente conquista. E eu não imaginava isso naquele momento difícil que eu passei. Que diante das dificuldades as pessoas conseguem atingir caminhos que você não imagina. Quem acredita sempre alcança. Fui até me tratar, procurei ajuda psiquiátrica, porque eu pensei: nossa, é um problema, nunca vou passar. Eu acho que é um problema comigo mesmo, eu acho que eu não sou capaz de passar nessa prova. Eu entendo esse sentimento, eu entendo. Deve ser difícil a pessoa enfrentar uma mesma barreira mais de uma vez e ficar preso nela. A OAB te impossibilita de exercer a profissão que você fez 5 anos da tua faculdade para isso. Então ela não tem como não falar que ela não é um peso. É claro que ela é um peso. Hoje dando aula há quase 20 anos para a OAB, a gente acompanha essa etapa, uma etapa muito difícil para o aluno que está tentando fazer essa prova. Foi para mim também me desesperei. É aquele momento em que a gente está sendo testado e é o nosso ingresso num outro tipo de vida, né? Você vai deixar de ser o estudante e você vai passar a estar sozinho. Agora sou eu, né? Quando se trata de exame de ordem, a prova da ordem não é
última etapa da sua vida, pelo contrário, ela é a primeira. Momento de maior desafio, maior dificuldade, é aí que você tem que mostrar que você é homem, né? É aí que você tem que demonstrar para o que você veio. E muita gente reclama, é muito difícil, é muito complicado, é muita ausência de diversão, de final de semana, mas eu acho que vale a pena. O que eu sou hoje está muito ligado ao quê? Ao fato de eu ter acreditado no meu sonho, ter batalhado por ele, e olha, os obstáculos não foram poucos, foram muitos obstáculos. Então, o foco no positivo, no objetivo, na solução e não no problema. Tentando ajudar, a família destrói as pessoas. Uma vez uma moça disse que a mãe dela conversou com ela na véspera da prova e falou: filha, você vai passar. A filha da empregada passou no primeiro exame. E ela queria ajudar. Quando a gente é professor, professor significa professar, passar a fé em alguma coisa. Eu acho que é uma profissão parecida com técnico de clube de futebol. Porque você tem que estar o tempo todo mostrando resultado. Tem aluno que brinca, professor, você só dá aula ou trabalha também? Não, eu só dou aula. E realmente a coisa se mistura, né? Porque quando você faz aquilo que gosta, você nem se vê trabalhando. De fato, o aluno tem que se apoiar no professor, tem que acreditar no que ele fala e tem que se espelhar no professor. Porque o aluno está tenso e você não pode participá-lo disso. O que você precisa é fazer o contrário, é tirar ele dos problemas que ele já tem na casa. Eu não me sinto com 50 e grande parte dessa razão é conviver com a galera, né? Então, assim, são na grande maioria jovens, às vezes nem tão jovens assim, mas é uma troca muito legal. Eu aprendo muito. Então, o feedback do êxito do aluno, quando ele consegue a aprovação ou quando ele atinge aquela meta inicial dele, isso é sempre muito satisfatório. O sonho está muito mais perto do que a gente imagina, ele está aqui guardado no coração. Você precisa manter esse sonho vivo, fazer com que ele pulse, vivenciar todo dia aqui na cabeça. E a melhor coisa que tem é tu ver o teu nome na lista. Não existe coisa melhor. E o melhor é não sonhar pouco, mas sonhar grande, sonhar muito. Eu tive uma reprovação, eu não tenho vergonha de falar isso, porque eu acho que isso veio no tempo certo, na hora certa, porque há tempo para todas as coisas. E isso não fez com que eu desistisse. Pelo contrário, eu continuei estudando mais. As provas que os nossos alunos fazem são vem a ser uma das dificuldades que eles vão encontrar. Então é vibrar com a dificuldade, não fugir dela e tirar dela o melhor possível. Vai sem preocupação, dizer, se passar, passei, se não passar, vou fazer de novo e vou passar. E foi assim que eu fiz essa última e passei. É só uma etapa da sua vida profissional. Não é se você vai passar, é quando. E você vai passar quando você estiver pronto e quando o cara lá de cima achar que está na hora. Tenho amigos até hoje que estão fazendo exame, que são super inteligentes, porque o OAB não mede inteligência, é como você se posiciona diante da prova, né? Então o nervosismo é normal, mas é importante controlá-lo e com certeza, com o estudo que foi realizado, o resultado vai ser alcançado. Nunca dá pra saber qual é o momento em que tá faltando só uma virgulazinha pra passar? Deixe os seus problemas em casa, deixe o seu iPhone em casa e se preocupe com a prova especificamente, porque o conhecimento está tendo aqui agora conosco, aqui na Rede LFG, mas é preciso que você se tranquilize, acredite e bote ali toda a sua confiança na prova. Sempre a gente sangra e toda vitória a gente só dá valor quando ela é suada. A gente acaba dando mais valor às coisas que são mais difíceis. Não existe pessoa que, prestando todos os exames e estudando sempre, fique reprovada. Me matei, perdi dias, perdi noites, mas venci. E essa vitória é importante, é isso que a gente vai guardar. O tempo no final permite que você colha aquilo que você plantou. Então o tempo é sempre um aliado, o tempo sempre reconhece e prestigia o seu trabalho. Eu acho que a gente tem que pensar nisso, que diante de dificuldades nada pode ser uma barreira. Uma pessoa que tenha vontade, ela quebra qualquer muro, por mais firme que ele seja. Pega essa cabeça, mete o pé e vai na fé. Manda essa tristeza embora. Pode acreditar que um novo dia vai raiar, sua hora vai chegar. Chegou.